Eu conheci Jesus num momento muito desesperador da minha vida, era um momento que eu estava no fundo do poço, uma dor de alma muito grande. Eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto e falei: "Deus, por que eu tô aqui de novo?". Mas o maior mover que Deus fez foi aqui dentro, do meu coração. Existiu uma Fernanda antes de Jesus, existe uma Fernanda hoje depois de Jesus. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria receber você, a sua casa. Ô, gente, assim, ó, eu amo o Tete a Tete, sabe por quê? Porque ele é muito versátil. Você pode estar assistindo de noite, de manhã, de tarde, onde quer que seja. Pode estar limpando a casa, pode estar só olhando a TV, pode estar no celular, pode estar até no banheiro. Meu Deus, é muito gostoso assistir Tete a Tete, onde quer que você esteja. Então, seja muito bem-vindo, porque hoje é um episódio, gente, assim, ó, muito bom, muito bom. É pouco tempo para tanta coisa que Deus fez, e o mais legal é quando a gente faz parte dessa história, a gente acompanha e a gente vive junto com a pessoa o processo de Deus e vê as promessas dele também. Então, quer saber comigo de quem eu tô falando? Bem-vinda, Fernanda Bus, que linda! Maravilhosa, Ela, gente, para quem não conhece, é a minha Barbie, tá? maravilhosa. Que alegria te receber. Alegria. Gente, assim, ó, a Fê é uma pessoa, assim, extremamente especial. Eu tô muito feliz que você aceitou esse convite de Amém. muito bom grado, com o coração disponível, Amém. abriu a sua casa para que Amém. estivéssemos aqui Amém. contando as maravilhas do Senhor. Eu gostaria que você Amém. se apresentasse para o pessoal. Amém. Então, maravilhosa. Antes de me apresentar, eu quero honrar a tua vida, te Amém. agradecer por estar aqui, te agradecer por me chamar. Tu foi uma pessoa muito importante na minha vida, eu honro a tua vida do pastor. Sou muito grata por vocês terem me acolhido, aprendi muito com vocês, então tenho certeza que vai ser um momento muito especial, assim como está sendo. É uma forma também de glorificar o nome do Senhor e agradecer a tua vida por tudo que vocês fizeram pela minha e a vida do meu filho. Eu me chamo Fernanda, eu tenho 38 anos, eu sou casada, tenho um filho de 15, um enteado de 12, e sou leste, e mais importante, sou filha de Deus, somos filhas de Deus, e é tudo para honrar e glorificar o nome dele, com certeza. Aleluia, gente, como que uma boneca dessa tem um filho de 15 anos? Eu também não entendo. Eu acredito que deu uma bugada na mente de vocês aí. Porque quando eu conheci ela, ela falou: meu filho, gente, pareciam irmãos, assim, sabe? Incrível, Amém. que alegria. Eu conheci Fernanda e Gustavo, né? Seu filhote, através do Compassion Club. Gente, assim, ó, que delícia de tempo que nós vivemos Verdade, junto ali, verdade. né? E assim, a Fernanda, ela é um instrumento de Deus. Fez muitas vezes os meus filhos, cuidou de mim. E que alegria poder saber que eu também estava cuidando de você Amém, nesse é período, verdade. né? E saber tudo aquilo que o Senhor fez. E eu te conheci num processo. Mas antes de conhecer esse processo que você viveu e o pessoal poder saber um pouquinho do teu testemunho, eu gostaria de que você contasse como você conheceu Jesus. Eu acho que essa pergunta é muito gostosa É de verdade. ouvir. Então, não tem como eu contar como eu conheci Jesus, né? O Gu também não conheceu Jesus, que nós conhecemos Jesus praticamente juntos, e glória a Deus por conta disso, porque foi maravilhoso, né? Sim. Eu digo mais que a gente conhecer Jesus, os nossos filhos também conhecer Jesus, isso é maravilhoso, é muito gratificante. Então, eu conheci Jesus num momento muito desesperador da minha vida, era um momento que eu estava no fundo do poço, eu digo que cada um tem seu fundo do poço e foi o meu. Era uma dor de alma muito grande, eu tinha saído e voltado da casa da minha mãe algumas vezes, e saía realmente, sem sabedoria e porque eu queria sair de lá. E eu voltei algumas vezes, na terceira vez quando eu voltei, sem emprego, sem pra onde ir, e a minha mãe me acolheu, glória a Deus por isso, e lá eu comecei a fazer minhas perguntas, né. E é engraçado que a gente pergunta assim pra Deus: "Deus, o que que eu tô fazendo de errado?" Um monte de coisa. Mas na cabeça tá tudo Não, e a gente certinho, quer que né? Deus responda o que a gente tá fazendo de errado, né. Tem certeza que tu vai me perguntar isso, filha? E aí eu tive uma oração muito genuína com Deus, eu digo que as nossas orações genuínas a gente nunca esquece, aquelas que são da alma, do fundo do coração, a gente nunca esquece. Eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto e falei: "Deus, por que que eu tô aqui de novo? O que que eu tô fazendo de errado que eu tô aqui, não era o lugar que eu queria estar", eu sou muito grata pela vida deles, Sim. mas não era o lugar que eu queria estar, né, uma mãe solteira com um filho grande lá de novo, naquela situação, e Deus sempre me levou lá de volta nas minhas situações difíceis financeiras, porque talvez se não fosse eu não iria pra lá. Né, e aí naquele dia, eu chorei muito, me ajoelhei, entreguei aquilo ao Senhor, e deu um tempo, eu abri o meu celular e estava um culto,
que ia ter na Mais Cristo da Palhoça, só ressaltando, eu já conhecia a igreja quando eu me converti de verdade há Uhum. 9 anos, Eita. então, mas era aquela coisa que eu ia um pé no mundo, um pé na igreja, não Frequentante tinha apenas, não né? ti não tinha me Sei. posicionado de verdade. E naquele dia eu resolvi ir, eu falei: "Acho que eu preciso ir ouvir uma palavra", e fui. E naquele dia eu fui tocada por Jesus, glória a Aleluia. Deus. E eu lembro que quando foi feito aquele apelo de lá na frente, eu falei para Deus: "Deus, eu vou lá, Uhum. mas eu não saio de lá se não sentir a tua presença. Uau. Nem que eu tenha que dormir lá na frente do púlpito, mas eu Eu não vou vou fazer sair minha de lá". própria vigília, mas eu vou ouvir a tua voz. Porque o inimigo é muito sujo, ele coloca na É. nossa cabeça que a gente não é merecedor de sentir a presença de Deus, Hum. né, por a gente tá cheio de pecados, por a gente tá cheio de erro, então eu lembro que eu fui lá com muita vontade de sentir a presença de Deus, foi de todo o meu coração, e lá eu senti. Aleluia. E eu saí de lá, fui pra casa, me ajoelhei no chão e falei: "Deus, a partir de hoje eu não faço mais isso, isso, isso e isso". E foi uma das decisões mais fortes da minha vida, e eu falei: "A partir de hoje eu não volto mais atrás. Tu é a minha escolha e vai ser pra Uhum. todo sempre". E assim tem sido até hoje, todos os dias. E ali começou meu grande processo, né, porque a gente aceita Jesus de verdade na nossa vida. E não é um passo de E não mágica. Todo mundo é verdade, acredita que agora se ter Jesus vai ficar tudo é certo. verdade, Agora que começa a é limpeza, começa o verdade. processo do Começa a caminhar, né. turbulência, né. Porque eu lembro que eu teve uma época que a gente estava se conhecendo ainda e tudo mais, uma vez eu acho que até Uhum. os nossos lanches, na verdade, eram um baita de um É atendimento, era o verdade, nosso momento de qualidade juntas, é né. verdade. E eu falei assim: "Fê, perceba que você estando aqui, quem sabe Deus está querendo te mostrar que você tem que fazer algum caminho de volta É para verdade, restabelecer alguma coisa. Não é que Deus verdade. esteja te punindo, não, eu não vejo dessa maneira. É às vezes, e eu quero falar isso para você, quem sabe tá na sua casa, tá passando por algo. Poxa, de novo, Senhor, eu estou aqui. É De verdade, novo eu tô tendo que me submeter a alguma coisa. Então, se você está de novo passando pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo, é porque você esqueceu algum é diamante dessa verdade, fase. Qual foi o diamante que você esqueceu de pegar nessa fase para que, de fato, Deus te ensinasse aquilo que você precisa para você seguir e romper, é né? verdade, é Porque às verdade. vezes Deus nos volta, ei, tu não tá vendo o que eu tô É, te mostrando. é Eu verdade. quero te mostrar para que você rompa e você não tá entendendo, você tá andando em É círculos. verdade, é verdade, era isso que eu fazia E na minha vida, andava em é, e círculos. Deus não queria que tu andasse em círculos, É, ao contrário, ele queria que tu aprendesse aquela lição para que você pudesse seguir agora num futuro de paz, é de verdade, prosperidade e é abundância que ele tinha verdade, escrito sobre a é tua vida. E verdade. foi o que aconteceu, né? É verdade. Aí eu comecei a orar, né, orar ao Senhor para ele me ensinar, aquelas orações que a gente faz: É. "Senhor, tira quem tem que tirar, coloca quem tem que E é colocar". perigoso E essa começou oração. e começou uma grande O turbulência na minha reminisce. vida, e gente saindo, e gente entrando. E eu passei por um processo, eu fui num retiro, retiro Wake na época, e lá eu escrevi uma carta, pra minha mãe, e o Espírito Santo me fez relembrar que com 15 anos eu tinha escrito uma carta pra ela e eu não tinha entregue. Uau, E aí eram mais 20 anos que eu carregava numa mochila pesada nas costas e eu poderia ter falado pra ela lá. lá atrás. E aí eu falei, e nessa carta eu perdoava minha mãe e pedia perdão por ela, pelo que eu tinha Sim, feito, sim. e o Espírito Santo falou: "Não, tu vai ter que falar pra ela, tu vai ter que verbalizar esse perdão". E aí eu sim, eu fiz, cheguei do retiro, muito nervosa, mas eu li essa carta para os meus pais, e eu lembro que no final fiz uma oração muito forte. Eu falei: "Pai, mãe, a partir de hoje, eu não quero mais ser mãe de vocês. Eu me perdoa por ter sido mãe de vocês por muitos momentos, né, e eu quero ser filha. Eu quero tomar o meu lugar de filha. O lugar de filha recebe, o lugar de filha recebe amor, o lugar de filha recebe ajuda", porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. E receber a ajuda deles era algo, eles nem sabem disso, mas era algo que doía demais no meu coração, porque eu não aceitava, como assim uma mulher com um filho, com isso, aceitar a ajuda dos pais, então eu tinha isso comigo. E ali eu precisei ser humilde, e ali começou Deus transformar meu coração, porque eu digo que quando a gente carrega algo dentro do nosso coração, que a gente não libera esse perdão, aquilo vai nos travando do que Deus quer fazer, vai nos travando, do mover de Deus. Não, e quando eu falo do mover de Deus, não é nem um mover de Deus por fora, porque Deus moveu tanta coisa na minha vida, hoje eu tô aqui na minha casa, antes era a casa da minha mãe. Então assim, e não é nem isso, sabe, isso é lindo de viver, mas o maior mover que Deus fez foi aqui dentro, do meu coração. Existiu uma Fernanda antes de Jesus, existe uma Fernanda hoje depois de Jesus. E não sou eu, não é eu, porque eu falo, eu não conseguiria sozinha.
Então ali começou e ali foi uma grande transformação de aprendizado e depois que eu liberei o perdão, eu comecei a conviver com meus pais, dar amor para eles, e ali de fato começou, né, eu me transformar de verdade. E foram várias experiências com Uhum. Deus dentro da casa dos meus pais, Teve até uma enchente, tu teve passou com eles. eu atendia Lembro lá, muito disso. então, É. quando deu aquela enchente, Deus me moveu, que era para me mover daquele lugar que eu não tinha coragem, e também os meus pais, eu lembro que uma vez eu fiz uma oração muito genuína também com Deus, porque eu era ousada com Deus, e eu falava assim: "Deus, me ensina a confiar em ti na totalidade, eu quero confiar em ti na totalidade". E aí os meus pais foram embora para o sítio, né, e eu fiquei sozinha. Então, assim, meus pais eles me ajudavam muito, né, na época. Eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que que eu vou fazer, será que eu volto para o CLT? Será que eu continuo? Tenho um filho para sustentar?". E aí Deus me fez lembrar dessa oração. Tu "Tu não não pediu pediu?". pra depender de mim, Na confiar. totalidade. E ali eu conheci um Deus de provisão também, claro, né, que a gente vai fazendo resumão de tudo, mas ali eu conheci um Deus de provisão, e e ali foram vários detalhes de Deus transformando a minha vida, movendo o coração do meu filho tendo experiências, eu pedia: "Senhor", e eu lembro que um dia no culto eu ouvi você falar, "Queira conhecer um Deus de detalhes", e isso ficou muito gravado em mim, e eu conheci um Deus de detalhes através do que tu profetizou, através do que tu, testemunhou lá, sabe, do Deus de detalhe na tua vida. E tu estava contando testemunho e eu falei: "Deus, eu quero conhecer esse Deus. É esse Deus de detalhe, eu quero contar os meus testemunhos, eu quero viver os meus momentos contigo". E ali eu comecei a ver um Deus de detalhes em cada detalhe da minha vida, de às vezes não saber o que eu ia comer na outra semana e Deus prover, e tudo acontecer, e eu arrumar um extra aqui, um extra ali, então Deus foi movendo. Foi muito forte, muito forte. Então, eu conheço hoje eu sei o Deus de detalhe que ele é o nosso pai, né, então hoje eu peço mesmo em detalhes, assim foi Sim. depois disso. E um outro momento também que foi muito forte pra mim, foi quando uma vez eu abri meu coração pra ti, tinha muita sede de servir, né, o meu coração ele é muito voltado a servir. E eu fiz tudo, fiz curso, fiz tudo que tinha na igreja. Inclusive, ela me mostrou uma foto meu pré-histórica do curso Vocação. Que foi maravilhoso aquele curso. E Que aí loucura. eu tinha muita sede de servir, que foi um outro ponto muito importante, assim, que Deus trabalhou no meu coração. E aí que acabou tudo aquilo e eu não estava em lugar nenhum. E eu comecei a questionar Deus, eu falei: "Deus, parece que ninguém me enxerga nesse lugar, eu quero servir, ninguém me chama, o que tá acontecendo?". Aí Deus falou: "Filha, volta pra casa e serve na tua casa". Uau, porque era lá que ele queria Era te lá. usar. E hoje, assim, eu tenho um coração voltado a servir, mas o meu maior lugar de servir é aqui dentro. Por muito tempo eu servi na casa dos meus pais, hoje eu sirvo aqui com meu filho, com meu marido, então o lugar mais importante da gente servir aqui eu aprendi lá. Porque se eu tivesse ido, como eu tinha muita sede, né, quando a gente vai aquela sede, aquela vontade, então talvez eu tinha me perdido naquele momento e por Ia isso que virar, Deus me quem sabe, uma escondeu. ativista, ou É, ia só uma estar religiosa. uma religiosa, e não, Deus tinha É, algo, um plano preparado pra você, pra que você estivesse se é preparando pra uma verdade. esposa, né, que naquela época ainda não estava casada não. E aí, ali eu comecei a servir de verdade, e também outra conversa que eu tive muito importante, acho que eu nunca te falei isso, Não, eu tô sabendo tudo agora, eu tô morrendo de chorar aqui já. eu fui abrir um dia meu coração pra ti, e você falou assim: "Fê, você ama servir, você ama cuidar das pessoas, mas um dia tu vai encontrar uma pessoa que vai cuidar muito de ti". E eu tinha feito um voto com Deus, né, que eu não ia conhecer mais ninguém, a não fosse um homem que direcionasse por ele, e hoje eu tenho essa pessoa na minha vida, que cuida, de mim, magnificamente, que Deus é bom o tempo todo, e esse processo da espera foi um processo de muito aprendizado, né, várias coisas aconteceram nesse tempo, mas não tenho tempo para contar tudo em cada detalhe. Sim. Um dia vai ter, a gente faz Mas parte 2. e aí, esse tempo eu aprendi muito, muito, muitas coisas, assim, de eu querer ser uma mulher sábia, porque eu não fui uma mulher sábia no Ai, meu passado. E eu sempre falo isso, falo pro meu filho, falo aqui em casa, o preço da falta de sabedoria é um preço caro a pagar. E não é porque Deus nos castiga, é porque a gente tem a consequência dos nossos erros, né. Então eu paguei um preço muito caro por não ter sido uma mulher sábia, então tudo que eu queria do Senhor é: "Senhor, me torna uma mulher sábia". E e o Senhor, numa cura que eu tive no momento de um congresso que a gente teve de vida amorosa, eu fui curada na minha vida amorosa, porque eu tinha muitas dores.
e o Senhor falou pra mim: "Volte a sonhar teus sonhos de menina". E aí eu falei: "Senhor, mas é casamento?", porque esse era o maior sonho da minha vida, né, o meu sonho da A maior sonho da minha família. vida era casar e ter uma família. Eu falava: "Senhor, é casar?". Ele: é casar". E aquele dia eu fui pra casa, fiz a minha carta para o Senhor com os meus pedidos, fiz grande parte dos meus votos do meu casamento, e eu não duvidei, em nenhum momento eu duvidei. Mas foi um processo doloroso, foi um processo de espera, foi um processo de dor, eu tive que ser muito transformada. Eu perguntava para o Senhor: "Senhor, o que que eu errei? Porque eu não quero mais errar", né. E Deus me mostrou que eu era uma pessoa orgulhosa, que eu era uma pessoa que não pedia perdão, É que eu era uma pessoa difícil, né? rancorosa. É difícil. É difícil você olhar esses defeitos em você e você dizer É, reconhecer: "Eu estou sendo assim, eu sou é, assim. Vou ter que é. mudar, vou ter que ser quebrada e Deus me refaz". E uma coisa que eu tô achando muito interessante tu falar, porque, hoje muitas pessoas estão no período de espera, né, e orando ao Senhor: eu quero casar certo, não quero errar de Uhum. novo", tudo mais, mas muitas vezes esperando esse alguém certo, e essa pessoa certa e que vai ser, meu Deus, perfeito aos seus olhos. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Nesse período de espera, não fique esperando só alguém certo. Seja você já a pessoa certa. Esteja sendo moldada igual a Fernanda foi, sabe? E isso que é o que mais move meu coração hoje quando eu vou aconselhar alguém. Tá esperando? Como que tá sendo essa espera? Tá sendo uma espera ativa onde você também tá sendo transformado para receber essa pessoa? Que não adianta essa pessoa vir toda certa e você tá toda errada, É verdade, né? Você vai é acabar com verdade, tudo que Deus tem para você. é Então, verdade, nesse tempo de espera, ao invés de ficar murmurando, ao invés de é ficar verdade, reclamando, vendo só o lado ruim da vida, o é lado pesado verdade, da vida, é muda a verdade, perspectiva e diz assim: Senhor, me torna aquela esposa para receber esse esposo que eu tô querendo. é verdade, é isso aí. Ou ao contrário, vice-versa, né? Me É prepara o verdade. esposo para receber essa É, esposa. Então, é esse olhar que o cristão tem que ter e que é você verdade, conseguiu ter, é não verdade. conscientemente, É, mas o Senhor foi te é. trabalhando para isso, né? E eu pedia muito para o Senhor: "Senhor, me dá um coração ensinável, me dá um coração", porque a gente é muito falho sem É, o Senhor, né. E Ele foi me moldando, Ele foi me preparando, e as minhas orações eram, eu não era uma pessoa ansiosa, que eu queria alguém, que tinha que ter alguém, e eu pedia: "Senhor, que esse amor que eu tenho por Ti, quando alguém chegar, ninguém tira". Ninguém tira esse amor. E hoje eu sou casada, eu amo meu marido, eu amo meu filho, mas eles não tiram o amor que eu tenho pelo Senhor. Porque se eles tirassem o amor que eu tenho pelo Senhor, talvez eu não conseguiria sustentar meu casamento. uhum. Porque se a gente não amar o Senhor, a gente não vai se tornar sábia, um coração ensinável, humilde, mansa, humilde, como a gente, mulher, precisa ser, Sim. edificar o nosso lar. Como que a gente vai edificar o nosso lar sem amar o Senhor? Não Não tem tem como. como. Então eu pedia muito isso pro Senhor, em vez, Senhor, me dá um homem assim. Eu tinha feito a minha carta pro Senhor e tinha entregue. Eu não ficava pro Senhor: "Senhor, me dá um homem assim, 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 assim", não. Eu falava: "Senhor, molda o meu coração. Me Perfeito. faz ser humilde de coração, me sonda o meu coração, eu quero saber onde eu erro, para que quando essa pessoa chegar, quando essa família chegar, eu não perca essa família. Eu saiba lutar pela minha família, porque a gente sabe que quando a gente tem uma família, as guerras são diferentes as guerras que a Sozinha, gente com tinha, certeza. né. E quando eu conheci ele, eu também pedi direcionamento para Deus. Não foi uma coisa que eu fui, ansiosa ou emotiva demais. Eu falei: "Senhor, eu quero andar segundo a tua vontade. Me confirma, me dá tuas respostas, porque eu não quero me enganar. O nosso coração é enganoso. Aos meus olhos parece bom, mas os teus olhos são bons. Porque senão eu sei a dor que é fazer escolhas que o Senhor não quer para nossa vida". E tudo foi um mover de Deus. O meu marido, ele, quando eu conheci ele, ele dizia que ele nunca ia casar e que ele gastar dinheiro com casamento era besteira. E eu lembro que quando eu ouvi isso, eu fui para casa, botei meu joelho no chão e eu falei: "Senhor, não é ele. Não é. O senhor falou que eu vou casar, E que era pra eu sonhar e que era com o pra eu meu sonhar, casamento? e eu Sim. já sonhava alto". E aí eu falei: "Senhor, então não é. Ou de duas uma, ou o senhor ou vai botar esse sonho dentro do coração dele, ou o senhor vai mover e vai tirar ele da minha vida, vai dar algum sinal". 2 meses depois, ele estava me pedindo em casamento, marcando um casamento e pagando um casamento. Deus faz Não precisou nem milagres, brigar, foi não isso precisando. mesmo, foi E só na detalhe, né, oração. Ó, eu detalhe, gosto dos detalhes, vai. eu nunca contei pra ele. Uau! Ele não sabia que eu tinha uma promessa de Deus de casamento, ele não sabia nada disso, ele soube depois, porque se eu contasse, É poderia muito ser fácil. influência do que eu Claro, contei. claro. Não, e se é, Deus vai agir, Amém. né, e Deus proveu, né, o nosso casamento de uma E eu forma. preciso falar uma coisa muito séria, que eu tenho orado exatamente por isso, Fernanda, que Deus levante uma geração de mulheres não manipuladoras.
Porque existem muitas mulheres que jamais entenderia que era para gerar isso em secreto, sem falar para ele. Ao contrário, iam falar para manipular a situação para fazer da sua vontade do seu jeito. É E verdade. você não fez isso, você dependeu da vontade de Deus para tua vida. Sabe? E eu tenho orado isso, Senhor, em nome de Jesus, levanta uma geração de mulheres que não sejam manipuladoras, que não queiram dar um jeitinho brasileiro para conseguir as coisas do jeito delas. Ao contrário, que elas vivam os teus sonhos sobre a vida delas, porque é muito inimaginável o que Deus É tem. verdade. E agora eu quero saber essa promessa pra gente já. Meu Deus, passa tão rápido esse tempo, eu quero ouvir mais e já tá quase acabando. Mas eu quero ouvir a promessa que Deus fez. Então, e aí Deus moveu, a gente, né, marcou casamento, noivou, e também eu orava muito pra Eu vi o gente. pedido perto da ponte, eu vi uma coisa assim, foi isso mesmo? Foi maravilhoso, assim, Deus me surpreendeu em cada detalhe, tudo. Eu tinha escrito numa carta muitos anos atrás que eu queria casar num lugar que tivesse verde e mar. Quando ele me mostrou, ele também não sabia, e quando ele me mostrou o lugar, ele mostrou pelo celular, ele falou: "O que tu acha desse lugar?" Eu comecei a chorar na mesa, eu falei: "Meu Deus, Senhor, tu é um Deus Até de nisso. detalhes." Gente, Deus é um Deus de detalhes demais, a gente tem que pedir, a gente é filha, então assim, a gente tem direito, ele é nosso pai, sabe? E às vezes a gente pode achar que é um sonho bobo, mas a gente tem que pedir, porque ele é o nosso pai. E algo muito importante, a gente ainda não estava congregando na mesma igreja firmes, e ele estava indo mais por conta de mim, né? Ele vem do berço cristão também, mas ele não estava tão firme, e a importância de uma mulher posicionada em Deus. Porque se eu não tivesse posicionado em Deus, porque eu falo pra ele, eu preferia te perder do que perder a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus eu não sou nada. Porque Deus pode fazer tudo novo. Então eu era muito firmada, não tinha negociação comigo, era inegociável. Eu falava, a gente estar numa igreja é inegociável pra mim. Independente qual seja. Independente qual seja. Perfeito. E comecei a orar. Senhor, coloca algo, um lugar, e foi aonde eu troquei da igreja na época, né? Eu falei, coloca um lugar, mas que o Seja pra nós meu marido todos. esteja lá, porque ele também quer, e não só por conta de mim. Isso foi no processo do noivado, mas eu também não contei isso pra ele. Eu com Deus. E eu falava, Deus, porque eu aprendi a ter o secreto com Deus lá quando Deus falou, volta pra tua casa. E foi lá que eu conheci o Deus secreto. E aí lá, e um dia eu fui para um congresso e ele ficou aqui, e aí Deus levou a ele, a igreja, o pastor que fez nosso casamento, que nos acompanha, que nos conduz hoje, uma bênção também. E assim, eu orava também, eu falei, Senhor, eu quero um pastor que a gente congregue, que ele conheça o nosso coração, que eu possa ligar para ele e falar, pastor, olha só, eu tô com problema no meu casamento, tem como tu me ajudar? Porque é importante isso, Acompanhamento sabe? espiritual, com E certeza. aí, a gente tem isso hoje, glória a Aleluia. Deus. Então, e Deus tocou o coração dele. Porque tem uma coisa que eu tenho aprendido hoje, como uma mulher, como uma esposa. Tem coisas que a gente pede pro nosso marido, mas tem coisas que a gente pede pra Deus convencer o nosso marido. Amém. Porque só Não o é ser Espírito Santo. rixosa só ali, né? E fala, e fala, e fala, fala. Não, deixa o Espírito Santo falar. Não, e tem coisa que acontece que ele fala, tu pediu pra Deus, né? E eu falo, ó, cuidado com uma mulher que ora, que se tu não falar, Deus É verdade. revela. Verdade. Não é gostoso? É E é tão verdade. gostoso viver os propósitos de Deus, porque não fica uma rixa dentro de casa, não fica aquela guerra, não é tudo fluido. verdade. Flui no Espírito É Santo, verdade, né? é E eu verdade. gostaria de ler o texto de hoje com vocês, pra gente ir pro final, que ele tá lá em Salmo 121, que diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, e o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Por que esse texto, Fê? Esse salmo, o Espírito Santo me entregou de uma forma audível numa madrugada que ele me acordou de desespero, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, e ele me entregou. E desde lá, essa tem sido a palavra que me acompanha. Eu já clamei, eu já declarei essa palavra de joelho, de pé, indo para um lado, para o outro da minha casa, já declarei lá na minha mãe, já declarei aqui. É uma palavra que tem me acompanhado, e toda vida que eu fico aflita, eu disse, cara, o Senhor falou.
De onde me vem meu socorro vem dele. Então por que que eu tô com medo? Né? Porque a gente tem tantas guerras que a gente passa, a gente tem medo, a gente tem aflição, e eu sempre volto para essa palavra, eu falei: "Eita, tá aqui, ó, Deus falou". Então essa palavra aqui, ela é a palavra da minha vida, assim. A gente tem várias, né? Mas sempre É, tem uma aquela que a uma gente se apega. sim. E nosso Pai é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Estou muito feliz de contar um pouquinho desse testemunho. Eu sei que foi só um pouquinho, eu sei que tem muita coisa, te conhecendo principalmente, né? Sabemos que a gente cortou várias partes, mas eu sei que aquilo que precisava ser dito, o Espírito Santo conduziu para que as pessoas fossem edificadas nesse Amém. episódio. E eu quero dizer para você um detalhe. Que já que Deus é Deus de detalhes, ela, nessa mesa, ela guerreava as suas guerras. E Verdade. agora, nessa mesa, ela tá testemunhando para É você aquilo verdade. que o Senhor fez. É E verdade. isso é um Deus de detalhes, que cuida de nós, nos ama e É, nos permite viver coisas em detalhes é nele. verdade. Que de fato, vocês também possam começar a viver esses detalhes, que é Amém, maravilhoso. amém, glória a Quando Deus. você começa a ver, é impossível desver, gente. É o que eu falo pro É, pessoal, gente, é o momento que você é, aprender. Impossível não ver mais o Deus de detalhes na é sua vida. verdade, é É verdade. impossível, porque quando acontece, você diz, não, mentira. É essa data, você já, mesmo você sabendo que ele é Deus de detalhes, você se surpreende É verdade. com tamanha grandeza É dele. verdade. Não é que ele vai ver você como marionete e vai conduzir. Não, não é esse tipo de detalhe. São detalhes do fundo do teu coração que você coloca em oração, gera em oração, e quando vê aconteceu e fluiu. É E você verdade. diz, só podia ser meu Deus. É verdade, Só é podia ser verdade. meu O que ele Deus. faz é só ele, né? É surpreendente. Quero dizer que eu amo muito você, amo sua casa, seu filho. Meu Deus, que alegria poder estar contando esse testemunho. Obrigada por aceitar esse Amém. desafio. Obrigada. Eu amo. Quero mandar um beijo aí pro maridão, pro Ai, filho. beijo. Vai, é apaixonada, vai. Beijo, marido, beijo, filho, beijo, enteado. Eu amo Ai, vocês. que Eu digo alegria. que são meus tesouros aqui na terra. Amém. Né? Feliz aquele que pode adquirir tesouros aqui na terra. E eu sempre falo, não são coisas, tudo se vão, a gente deixa tudo, mas o que a gente deixa na nossa família é maravilhoso. É só o Senhor que podem dar. Amém. É só o Senhor. Amém. Amém. Como dizia um velho sábio, as melhores coisas da vida não são. Ai, gente, que alegria. Obrigada a você por ter assistido até aqui, que você possa ter sido impactado como eu fui ao relembrar tantas Amém. histórias no Senhor. E Obrigada. como foi gostoso saber que eu fui um canal, de certa Amém, maneira, obrigada. em uma parte da sua história. E hoje você está sendo canal para tantas outras Amém, pessoas. Que amém. esse transbordo do reino de Deus continue, não independente de placas. É verdade. E eu tô muito feliz que É você tá verdade. congregando. Eu acho que isso é a maior alegria de um pastor, ver como uma pessoa chega, como ela é transformada e aquilo que ela está vivendo no Pai. Que Amém. alegria. Amém. Tô muito feliz. Que Deus abençoe você. Obrigada, nossos patrocinadores. Sem vocês, isso não seria possível. E você que assistiu até aqui, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ouvir essa história que edificou a minha vida antes de edificar a sua. E você agora pode ser um canal de Deus enviando para mais alguém para ser edificado pelo Senhor. Que Deus abençoe você. E até o próximo Tete a Tete. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão